Olá pessoal, nós vamos entrar na parte mais avançada desse curso, tá? E a gente vai entrar lá no que? No Spec Editor. O que que eu vou fazer? Vou abrir o ambiente 3D e explicar a vocês o porquê que a gente mexe no Spec Editor e qual que é o fluxo de trabalho que a gente deve seguir. Para que vocês, quando for tocar um novo projeto, saber, não, eu tenho que fazer isso primeiro, depois isso, depois isso, depois isso, tá? Principalmente que você vai trabalhar com outro catálogo ou com um tipo de material específico, então a gente precisa de organizar isso daí para não virar bagunça, uma vez que as válvulas aqui, né, e tubulações devem estar corretamente, senão na hora que você for executar o projeto não vai casar certinho, então tomar muito cuidado aqui, legal? Eu vou explicar pausadamente, dentro do vídeo aí na barra direita embaixo, geralmente a gente tem a opção de acelerar o vídeo. Então se você achar que quer acelerar a aula, é só colocar aí uma vez e meia, duas vezes mais. Ok? Vamos lá. Aqui tem o PNID e aqui tem o Plant 3D, que é onde vai estar o desenho 3D geral. Ok? Nós vamos criar o desenho aqui, mas qual é o processo geralmente que se faz aqui? A gente vai ter equipamentos, estruturas, planta civil, às vezes vai ter alguma coisa aqui de projeto elétrico, que o pessoal da engenharia elétrica vai querer trabalhar em cima disso, que geralmente, né, o plano de 3D a gente trabalha com grandes construções. Você pega uma planta do zero e desenvolve tudo aqui, tá? Posicionamento de equipamento, né, tubulação. Então, pode ser necessário juntar todos esses desenhos numa única planta só. Por que que fazemos isso? Primeiro, você não vai fazer o projeto todo sozinho quando a gente se trata de projeto de grande porte. Depende de mais engenheiros trabalhando ali. Então a gente pega vários desenhos que cada um vai estar tocando e reúne depois tudo em um só, puxando referências. Isso faz, primeiro, que quem estiver trabalhando no seu desenho não fique com muita coisa carregada, fique um desenho mais leve e facilita que o cara, por exemplo, da engenharia civil veja que o cara da tubulação está fazendo. E baseado nisso, eles vão tomando decisões em tempo real. Vamos lá. Eu vou criar aqui, é só para simulação, vou explicar para vocês ainda. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tubulação. Tá? Essa seria a planta da tubulação. Mas eu vou colocar aqui, na verdade, geral, porque é só. Vamos simular que isso aqui já é a planta completa. Geral, ah, engenharia. Ok. Lembrando que isso aqui é meramente uma simulação. Como eu disse, tem que criar várias áreas e depois integrar tudo uma na outra. Então, já vou supor que esse desenho aqui que a gente vai mostrar para vocês já é o modelo final. Mas não vamos fazer tudo nele. Não vamos colocar equipamento aqui, não vamos colocar tubulação aqui, misturar tudo. Que não é, pode fazer isso? Pode, não há problema algum. Se é você que vai tocar o projeto todo, se você falar assim, não, eu vou fazer tudo aqui, já vou colocar meus equipamentos, já vou colocar aqui minha estrutura, pode fazer tudo, só pode. Mas o legal mesmo é você separar isso daí para ficar uma coisa mais interessante. Olha lá. Aqui no ambiente 3D, né, você depara com uma janela direita aqui com pallet, né, de válvulas. A gente vê aqui na nossa parte superior aqui uma opção de tubulação, uma opção de variáveis, né, de diâmetros de tubulação e ver algumas specs. O que que é spec? É um catálogo, tá? Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma rede de ar comprimido, legal? Você já sabe que você vai trabalhar com, você já fez dimensionamento, já sabe quais são geralmente as dimensões, quais tipos de válvulas que você vai trabalhar. Então, para não ficar carregado demais, igual aqui, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo. Aqui você tem uma cruzeta. Você vai usar cruzeta? Não vai. Você vai utilizar, sei lá, redução, T, vai usar o T? Não sei. Então fica muita coisa aqui que às vezes você não vai utilizar. Então você pode editar essa biblioteca, né, para poder ir trabalhando. E aqui também, pessoal, não tem todos os componentes, foram carregados alguns.
a gente vai ver que existe uma infinidade de componentes aqui para poder serem colocados. Outra coisa que pode acontecer também, de não ter a sua, né, o componente que você precisa aqui. E se não tem, você precisa criar, porque senão a dimensão da sua tubulação vai sofrer impactos, né, no nosso projeto, uma vez que a gente tem uma distância entre face e face, vamos dizer assim, de encaixe, por exemplo, de uma válvula na tubulação. Então, esses cuidados devem ser tomados. Legal? Bom, vamos criar o equipamento então, só para a gente simular isso aqui. Uma coisa bastante importante, se o seu computador não tem umas configurações boas e tudo mais, o Pronto 3D pode travar na sua máquina, tá? Eu estou com o i7 aqui, com a placa de vídeo acho que 1060 e 32 de RAM, se não me engano. Tá? Apesar da recomendação da própria Autodesk ser de 16 GB de RAM. O recomendado é você jogar isso daqui para o 2D, para ficar uma coisa mais suave. 3D trava, por exemplo, no meu caso aqui que eu estou com essa máquina mais potente, trava. Tá? E o que pode fazer isso para minimizar? É você não colocar o desenho, por exemplo, assim, muito fora da coordenada 00. Depois você move ele. Entendeu? Então costuma de travar, então o correto é você dar uma. Você salva e reinicia o AutoCAD para dando uma suavizada no desenho, porque realmente fica pesado no decorrer do projeto, isso vai pesar. Sempre que possível, coloque 2D, não há necessidade de você colocar 3D na fase inicial. Tá? Muda para 2D, vou dar um zoom aqui, a gente vai colocar isso aqui mais próximo do 00. Olha só, vou vir aqui, clicar em criar equipamento. E o seguinte, ainda não é o objetivo aqui ensinar como criar o equipamento, mas caso você não tenha o equipamento, né, vamos supor que no nosso caso lá a gente colocou uma caldeira. Nós vamos desenhar a caldeira? Não, nós vamos pegar um modelo pronto, que o fabricante nos disponibilizou, ou desenhar algo simulado, mas o que importa para a gente não é o desenho da caldeira, e sim a posição real do bocal em relação ao ambiente que nós estamos colocando. Entendeu? Os detalhes maiores da caldeira, isso só vai melhorar a qualidade visual, né? Vai ficar um projeto bem ilustrado. Né? Mas para a gente que no projeto de tubulação, o que importa para a gente é a posição real daquele bocal. E aqui o seguinte, se a gente fosse criar um tanque, vamos supor que você tem um tanque, né? A gente poderia configurar isso aqui, mas ainda não é o objetivo nosso aqui nessa aula. Nós vamos simplesmente criar um equipamento aqui para vermos por que a gente precisa de mexer no spec de tubo. Vou voltar aqui para o nosso 3D. Está aqui. Para poder arrastar assim, pessoal, igual eu estou arrastando, clica na barra de rolagem e segura, ó. Tá? Ó, para dar o zoom, rola para frente, rola para trás. E o seguinte, esse tanque, vou dar até um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar um outro tanque aqui mais ou menos. A gente viu aqui que a gente tem um catálogo, né, de tubulação. Vamos supor que a gente queira usar uma tubulação aqui de 6 polegadas. Ok? Da classe 300. Então nós vamos clicar aqui, né, em Route Pipe, vai clicar num bocal e vai conectar no outro. Só que aqui a gente já vê um problema aqui. Por que tem esse problema? Esse bocal aqui pode ser que ele não esteja preparado para receber uma tubulação de 6 polegadas, então ele vai dar problema. Tá? Como que eu sei isso? Eu estou fazendo aqui justamente para aparecer os problemas. Esses são os problemas que vai surgir com quem está começando com o Vales 3D. Vamos fechar aqui? Vamos fechar. E ele vai criar forçadamente. Olha só, ele criou para você, ele deu um jeito lá. Mas ele te avisou que isso não estava nativo da nossa biblioteca. Ele deu um jeito de colocar uma redução lá. Eu apertei ESC aqui. Agora é o seguinte, com o Ctrl apertado, passa o mouse aqui, ó, vai ver que ele vai acender uma luz branca. Ó. Quando ele acender, você clica com o botão esquerdo
vai aparecer esse lápis, clica nesse lápis, olha lá, vai aparecer editar bocal. Bom, observe que nós temos aqui 4 polegadas nesse bocal, né? E teríamos que configurá-lo para 6 polegadas e configurar aqui esse bocal também, né? Para o tipo de faceamento aqui que eu quero a face lisa, ó. Tenho face lisa e com o ressalto. Deixa eu ver como é que está isso daqui. Deixa eu dar uma rotacionada. Para rotacionar é só apertar Shift e apertar o botão de rolagem do mouse, ok? Aqui observe que a gente já tem algumas cotas para ser editadas que a gente pode alterar, mas ainda não é o objetivo, ok? Eu vou dar um ok, vou colocar aqui como esse daqui é FF, vou dar um close aqui, certo? Agora o seguinte, a gente tem alguns flanges aqui nesse catálogo aqui e provavelmente o de 6 polegadas não está configurado. Eu vou vir aqui e ele vai dar um erro. Ó, tá vendo? Eu vou abrir o Spec Editor, olha só, ele não conecta. Por mais que você desenhou aqui, ó, ele deu problema. Tá vendo? Ó? E quando tem esse sinal da gotinha aqui, é sinal que ele não conectou naquele componente, tá? Essa cor da tubulação aqui, pessoal, não tem nada a ver ainda não. Vou explicar o porquê dessas cores aqui. A gente vai ver que vai mudar de acordo com algumas coisas que a gente fizer aqui. Então, deu esse problema deu esse erro aqui, pode saber que o problema está lá no spec. Então, esse é um dos motivos pela qual a gente tem que alterar no spec editor. E aí que os projetistas iniciantes que estão mexendo aqui quebram a cabeça, porque tenta e não sabe por que está dando erro. Tá? E a gente está trabalhando na spec 300. Então, nós vamos abrir lá para poder tentar ver por que não passou. A gente vê aqui, parece que nós não temos flange. Olha só, a gente tem flange aqui, FL e RF. Vou clicar novamente para editar. Ó. FF não tem, tem um RF. Vamos colocar o RF agora. Observe que agora ele já aceitou. Ah, professor, eu preciso trabalhar com FF. Aí sim, você tem que ir lá no Spec Editor e configurar. Entendeu? Porque o flange que nós temos aqui é do end-type flangeado com né, a face dele como que? Com ressalto e não plana. Ok? Vou dar um close aqui, observa que agora sim ele já aceitou, ele mostra que está conectado, ó, ele mostra que está conectado e a gente pode prosseguir com o projeto. Tá? Esse é um dos aí o seguinte, esse é um dos motivos na qual a gente vai lá no spec agora e vai alterar. Ok? Outro motivo é o seguinte, né? Você precisa de uma conexão aqui, não tem. Você vai ter que ir lá e configurar. Ou, por exemplo, você quer usar bocais diferentes, igual no caso aqui a gente falou. Também a gente vai precisar de alterar. Outro motivo que a gente precisa de ir lá no Spec Editor. Eu vou clicar aqui nessa tubulação aqui e observa que a minha derivação automaticamente foi um T. Né? Foi um T. É o seguinte, e se você quiser programar para quando você for fazer uma derivação de uma linha de 2 polegadas para, por exemplo, para 3/4, de 2 polegadas para 1,5 polegada, não ser um T, e sim ser um tubo soldado. Exemplo, eu quero que quando eu for fazer uma derivação de 6 polegadas para 3 polegadas, não use um T, e sim uma tubulação na qual ela seja ligada diretamente no nosso tubo, soldada. A gente vai soldar ela aqui, vai fazer um rasgo nesse tubo e soldar. Olha só. Basicamente era isso que eu queria, só que não está soldado, né, pessoal? Ó, tá vendo? Ó? Vou clicar aqui na nossa tubulação aqui, ó, e vou tentar conectá-lo no centro da nossa tubulação, ó lá. Ele pega de novo o nosso T, ok? E aí, qual que seria a outra saída? Era você clicar aqui e tentar pegar os outros tipos, né, de conexões que a gente pode fazer.
E mais uma vez aqui, o projetista vai travar, porque ele vai querer colocar essa tubulação lá e não vai conseguir de jeito nenhum. Tá? Mais uma vez, essa tubulação cinza aqui não tem nada a ver com erro nem nada. Ok? Vou mostrar isso depois para vocês. Então, nesses casos, a gente precisa também ir lá no Spec Editor. Para configurar o quê? Configurar qual vai ser o tipo de ramificação entre linha primária e secundária. Lembrando, o que é linha secundária? Geralmente é quando você tem uma redução de seção, ou seja, uma derivação lateral. Né? Vou fazer aqui uma explanação aqui para você ver. Ó. Isso aqui que eu estou criando é uma linha secundária. Ok? E quando a gente faz uma ramificação dessa para essa, né? O que que acontece? Essa daqui comparada com essa daqui, essa é secundária e essa é a primária, é a ramificação. Entendeu? Ou a gente pode falar tecnicamente o quê? Que essa linha tronco e essa aqui é a nossa ramificação. Ok? Mais uma vez, essa é a minha linha primária, vou fazer na linha secundária. Entendeu? Basicamente é esse conceito que você tem que ter para na hora que a gente for mexer no Spec Editor. O que eu quero fazer quando eu tenho uma linha primária ramificando para uma linha secundária para uma dimensão diferente, por exemplo, de 2,5 polegadas para 2 polegadas, de 1 para 3 quartos, né? Por exemplo, em rede de comprimento a gente vai ter muito isso. Ah, eu quero usar conexão roscada, não quero. Ok? Bom, vou deletar isso daqui. Vou deletar. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa. E aqui o seguinte também, tem outros tipos de conexões aqui que não tem, né? Não tem. Eu vou abrir lá o Spec Editor para vocês verem. Ó. Vou vir aqui, ó, abrir o Spec 300. Ó, ele fica aqui, ó. Na verdade, ele fica aqui na pasta do AutoCAD. Vai lá no disco local C e busca essa pasta aqui, AutoCAD Planos 3D 2020. Igual está aqui. E vem aqui em ASME. Tá? A classe 300 ela é a norma da ASME, então você consegue abrir ela por aqui. Abrir. Aí observe só, tá? Aqui está carregado alguns componentes, mas observe que tem uma porrada de coisa aqui que não está configurada. Tá? Tem muita coisa aqui que não está configurada. Inclusive tem, ó, por exemplo, tem algumas coisas aqui que poderiam até ser otimizadas, né? Por exemplo, qual que é a prioridade de quando eu for fazer uma ramificação? A prioridade é sempre para um schedule maior ou um schedule menor, né? O que é o schedule? Está relacionado à espessura do tubo, né? Isso é uma condição que vocês podem estar adotando. É o seguinte, e aqui você tem um catálogo geral aqui onde que você pode editar os componentes, mas eu ainda não vou falar isso ainda porque ainda está muito cedo para a gente comentar sobre isso, ok? Então a gente vê aqui o seguinte, no caso do flange, ó, vamos ver aqui, a gente está no qual catálogo aqui, flange, válvulas e atuadores. Aqui a gente está mexendo nas válvulas, deixa eu ver o outro aqui, mudei para tubos e conexões. Vamos ver aqui. Flanges. Tá? A gente tem uma série, uma variedade muito grande de flanges já cadastrados. Ah, professor, eu quero configurar o meu flange. Inventei um flange aqui, sei lá. Tem como? Tem. Vamos lá, flange. Aí, por exemplo, aqui vamos ver aqui qual tipo que ela está utilizando, aquele blind. Deixa eu colocar aqui, flange. Tá. Tá vendo? Ele já carregou aqui com alguns tipos de canal. O ETJ e o outro aqui que não estava configurado. Aí nós teríamos que subir ele para lá para a gente poder usar no projeto. Mas eu ainda não vou subir porque a gente não quer alterar essa Spec 300 nativa do software. É recomendado que você crie a sua própria, né? Mas eu vou mostrar como subir, como atualizar e como vai aparecer lá.
Mas esse seria o processo de trabalho, de pesquisa, de parametrização do software. Na próxima aula, então, a gente vai criar uma spec nova. A gente vai fazer bastante edição, vai ter muitos problemas. Eu vou explicar como solucionar os problemas.